O BL conta a história de Type, um universitário que odeia gays, e seu colega de quarto Tarn. O episódio começa com seu amigo dando a notícia de que descobriu que Tarn era gay. Ao ouvir esse papo, ele fica puto, fica muito ansioso esperando seu colega chegar. Tarn entra no quarto, e ele pergunta se ele é gay. Ele confirma, então Type avisa que ele odeia gays e que um deles dois tinha que sair do quarto. Tarn afirma que quem tem que sair era Type, pois era ele quem estava com problemas. Eles discutem com Type dizendo que se soubesse que ele era gay, nunca teria deixado ele se aproximar, e chama ele de pervertido imundo. Tarn também comenta que não vai sair do quarto, mesmo que tenha que conviver com um idiota mente fechada. Type vai até uma tia para trocar de quarto, mas ela diz que ele só pode mudar se trocar com alguém. Ele e seu amigo Nó bate na porta do quarto de todo mundo, mas ninguém aceita trocar de quarto com ele. Enquanto Tarn escuta música, Type vai até ele para provocá-lo, pedindo para ele ir embora. Tarn empurra ele na parede e diz que ele não vai forçar ele sair. Type fala que ele é um pedaço de merda e que deve pegar qualquer um que aparece. Tarn então comenta que deveria pegar ele também, e o agarra à força. Mas Type acorda e cai no chão, sendo apenas um sonho. Tarn provoca ele e sai. O amigo dele vê ele meio triste e pergunta se ele encontrou com seu ex. Ele responde que não, mas não diz o que é. Nó pergunta por que ele quer que seu colega de quarto se mude, só porque ele é gay. Não quer dizer que vai dar em cima dele, mas Type fica determinado a fazer ele ir embora. Então Nó dá várias dicas para fazer Tarn se cansar e mudar de quarto. 3 semanas antes mostra Type chegando no quarto e se dando muito bem com ele. Agora 3 semanas depois, ele causa uma bagunça doida no quarto, joga roupas para todo lado, joga comida em cima da cama, rasga fotos e deixa até uma frase como, muda-se bicha. O quarto fica uma zona total. Ele entra no quarto e vê tudo jogado. Ele fica falando já que Type quer brincar. Ele também vai fazer isso, à noite no quarto. Tarn também deixa as coisas de Type jogadas no chão, e uma mensagem dizendo, eu não me mudo babaca fanático. Ele entra no quarto e pergunta o que é isso. Anda e pisa em um lubrificante. Tarn se abaixa para pegar e levanta de uma forma saliente. Ele provoca dizendo que já tá acabando, mas um pervertido como ele tem muito mais. Ele coloca o produto nas mãos dele e ele joga fora. Depois ele coloca nas mãos dele uma mensagem dizendo que não vai se mudar babaca fanático. Eles começam a discutir por um estar mexendo nas coisas um do outro. Ele compra várias bebidas para curtir com seus amigos no quarto. Nó alerta que Tarn pode ficar muito puto, mas é isso que Type quer causar. Ele fica lá bebendo com seus amigos, fazendo bagunça e ouvindo música. Tarn entra no quarto. Nó fica querendo ir embora, mas Type pergunta se seu colega de quarto não se incomoda dele estarem lá. Ele afirma que não e que quanto mais gente melhor. Nó tenta puxar assunto com ele, e ele pergunta o que o menino tá fazendo em sua cama. Type enganou ele que a cama era dele. Tarn fica provocando e ele sai. Tarn também vai atrás dele. Ele pergunta se Type acha que pode se livrar dele com esse plano infantil, e ele responde que se não tivesse funcionado, ele não estaria brigando com ele agora. Eles começam a discutir novamente. Tarn provoca-o dizendo que ele vai continuar morando com um gay, e dar um beijo em sua bochecha. Type fica muito zangado, e ele continua falando que se ele sai pegando todas as pessoas, não teria problema se quisesse pegar ele também. A tia interrompe e ele sai. Type e seus amigos ficam assistindo pornografia. Um colega chama ele para assistir também. Os meninos não gostam muito do vídeo que Type colocou, então Tarn pergunta se eles não querem assistir o dele. Ele coloca um vídeo e Type pergunta se ele é bi. Ele responde que não e que não gosta de mulheres e provoca dizendo que o que importa é quem tá assistindo. Type fica muito bêbado deitado na cama do Tarn. Nó menciona que ele ainda tem coragem de ficar bêbado, e brinca dizendo que ele poderia ser abusado. Tarn pergunta para Nó se ele sabe que ele é gay. Nó confirma, e comenta que Type odeia gays desde o ensino médio, mas não sabia o porquê. Pede para ele ter paciência com Type e fica defendendo seu amigo, falando que ele não é uma pessoa má. Nó também pede para que Tarn saia do quarto e que não está aguentando essa situação. Ele não aceita, pois se ele fosse embora, estaria aceitando que sua orientação sexual estaria errada e que não fez nada de errado também. À noite Tarn vai até Type, fica passando a mão em seu rosto, e pergunta por que ele se sente tão atraído por ele. Depois ele menciona que foi Type quem começou, e desabotoa sua camisa. Ele fica dando vários beijos no pescoço. Depois ele pergunta o quão louco Type vai ficar, quando acordar e descobrir que passou
À noite com ele, ele dar vários beijos e chupões em seu pescoço, até beija sua boca e fala para ele ter bons sonhos. Type acorda do lado de Tarn, quando ele percebe que passou a noite com ele, fica chamando o menino de tudo é que não presta. Ele pergunta como foi parar na cama dele e Tar afirma que ele foi sozinho. Ele pergunta como tá o corpo de Type, e ele fica olhando e dizendo que sua bunda tá dolorida. Porém ele caiu da cama, depois grita para Tarn dizendo que ele foi enganado e queria se vingar. Type se olha no espelho e vê que tá cheio de marcas. Ele corre atrás de Nó muito puto. Nó menciona que não teve culpa, ele que foi sozinho para a cama de Tarn. Type fica brincando com Nó por ter deixado ele sozinho, e Nó pergunta se eles fizeram aquilo. Ele responde que sobreviveu, e Nó comenta que Tarn é fiel em suas palavras, pois ele disse que não ficava com pessoas bêbadas. Nó também dá boas notícias dizendo que encontrou um cara para trocar de quarto com ele. Type agradece o cara mas diz que mudou de ideia, e que tem coisas pendentes para resolver com seu colega de quarto. Ele fala para Nó que se ele se mudar, estaria perdendo a guerra. Nó brinca dizendo que o seu rancor vai colocar a virgindade da bunda dele na reta e corre. Tum chega para buscar Tar e levá-lo para casa. Tar fica no seu quarto com expressão de tristeza e olhando os desenhos apregados na parede. Enquanto isso, Type entra no quarto e encontra uma sacola de lanches e um papel dizendo para ele não mexer suas coisas. Ele pega os lanches e comenta que vai ser uma vingança. Joga salgadinho na cama de Tarn. Ele pega o bilhete que Type deixou, dizendo que comeu os lanches e daí, quando ele sai irritado, Tarn olha o bilhete e dá uma risadinha. Dia seguinte Type fica recendo alguns vídeos no grupo e vai para a cama bater uma. Quando termina Tarn chega bem na hora e saca logo. Eles começam com as discussões, e Type pergunta por que teve que ser colocado no mesmo quarto que ele, e se o seu pai não o amou quando era criança, por isso ele corre atrás de homens. Tarn fica muito bala falando para ele não insultar seu pai, e segura ele à força. Depois pergunta onde tá o babaca arrogante que tava insultando seu pai. Type fica humilhadinho pedindo por favor para ele soltar e não machucar ele. Tarn comenta que só quer fazer ele relaxar, e passa a mão em seu corpo. Type fica muito desesperado. Então ele sai de cima e pergunta o que há de errado com ele. Type responde que odeia ele e fica querendo chorar. Enquanto Tarn conversa com seu amigo, ele fica lembrando de Type. Leon pergunta se ele está bem, ele pede desculpas e sai. Type fica chorando enquanto sonha, do tempo em que era uma criança, de quando um homem nojento abusou dele. Agora sabemos o porquê ele tem tanta raiva de gay. Tarn entra no quarto e vê Type chorando. Ele tenta fazer ele acordar. Enquanto ele pede por ajuda, Tarn o abraça e fica tentando consolar o garoto. Mas quando Type acorda e ver quem está com ele, dá um tapa no seu companheiro. Tarn fica puto perguntando por que ele fez isso, já que só estava tentando fazer ele acordar. Ele pergunta do que Type tem medo. Ele responde que não tem medo de nada, e que nunca irá pedir a sua ajuda. Tarn pede desculpas por estar se metendo em sua vida e sai muito triste. Dia seguinte ele tenta acordar ele, mas Type pede para ele deixar ele dormir. Nó liga para ele e pergunta se ele não vai para a aula. Ele afirma que está com dor de cabeça e desliga. Nó encontra Tarn e pergunta se Type está mesmo doente. Ele pede para Nó ir para a aula, que ele ia lá dar uma olhada e toma a sopa de arroz das mãos dele. Então ele entra no quarto e vê Type muito doente. Pega um remédio e tenta colocar na sua boca, mas ele não aceita. Então ele enche sua boca de água e faz Type beber o remédio. Ele também pega uma toalha molhada e passa em seu corpo para baixar a febre. De repente Type fica chamando pelo seu pai e o abraça, pedindo para que seu pai não deixe ele. Nó vai até lá e pergunta para Tarn como ele está. Afirma que ele ainda está doente, e que estava cuidando dele. Nó menciona que se fosse o contrário Type deixaria ele apodrecer. Depois Tarn pede para que Nó não diga que foi ele quem cuidou de Type. Type acorda e vê remédios e sopa de arroz. Então ele questiona por que Tarn está sendo legal com ele. Nó chega e pergunta se ele está melhor agora. Type pergunta se foi ele quem deixou a sopa de arroz. Ele afirma que sim. Enquanto ele come, pergunta onde está ele. Nó questiona porque ele quer saber, e ele deixa pra lá. Tarn entra no quarto. Nó sai para atender uma ligação, e Type pergunta quem cuidou dele. Tarn pergunta de volta se ele quer que não tenha sido ele. Ele afirma. Então Tarn mente dizendo que foi Nó que cuidou dele. Mais tarde, ele senta na beira da cama e passa a mão no rosto de Type. Quando sai, Type acorda e vê ele saindo. Dia seguinte ele vai novamente verificar se Type melhorou. Depois ele brinca dizendo para Type ir tomar banho.
pois não quer ficar perto de um disseminador de germes. Ele abre os olhos e fica dizendo que ainda está com febre. Type fica jogando com seu amigo No, depois entrega uma sacola com ovos e salgados, que seu pai comprou para ele, como forma de agradecimento. No pede para ele entregar a sacola para Tarn, e admite que quem cuidou do Type foi ele. No menciona que o suposto inimigo de Type matou Aula só para cuidar dele e que era um cara realmente legal. Ele se despede de seu amigo e fala que vai voltar para o seu dormitório. Um colega vê Type na frente da porta e pergunta se brigou novamente com seu colega de quarto, e que se Tarn é um cara ruim. Type afirma que não, e diz que ele é muito bom, tão bom que se sente culpado por odiá-lo. Ele abre a porta e dá de cara com ele. Type entra no quarto, entrega a sacola com lanches e comenta que conversou com No. Tarn pede desculpas por ter se intrometido e cuidado dele. Type pergunta quanto foi, que esse da sacola era por ter roubado os salgadinhos dele. Agora ele queria saber o que Tarn quer por ter cuidado dele. Type ainda afirma que mesmo que ele tenha sido bom com ele, ainda o odiava e que não era para baixar a guarda, pois esse cachorro louco vai morder ele na primeira chance que tiver. Tarn dá um sorrisinho ao ouvir isso. Enquanto Type dorme, Tarn vai onde ele e fica passando a mão carinhosamente na sua cabeça. Depois ele acorda com Tarn fazendo barulho e questiona se foi um sonho. Então pergunta se ontem à noite ele fez algo com ele. Tarn responde que o que ele tenha feito não era da sua conta e vai para a aula. No pede as anotações para Type e dar um tapa na cabeça dele, por ele estar distraído. No pergunta se ele ainda está pensando em expulsar seu colega de quarto. Fica falando que Tarn é um cara legal e que não é para Type perder a chance de ser amigo dele, só porque ele é gay. Tarn liga para No perguntando onde eles estão, e que é para ele falar pro Type comprar o jantar dele, para retribuir o favor. Quando ele termina de falar, Type fica muito curioso para saber o que ele estava falando, e No responde que era para ele comprar o jantar para ele, como forma de gratidão. Depois ele agradece pela comida e fica comendo muito alegre. À noite Type fica falando sozinho dizendo que não vai dormir, para saber o que Tarn faz com ele à noite. Enquanto ele finge que tá dormindo, Tarn vai até ele e fica passando a mão em seus cabelos. Ele fala que só pode estar louco por achar Type fofo, dar um beijo em seu rosto e fala para ele não ter pesadelos. Type abre os olhos e fica com uma expressão meio assustada. Ele vai para o banheiro e fica assistindo um videozinho enquanto bate uma. Ele se dá conta de que não consegue fazer e pergunta para si, porque continua pensando em Tarn. Type sai com seus amigos e fica meio estressado. No pergunta o que está havendo com ele. Ele responde que não queria voltar para seu quarto e que queria mudar de campus. Seu amigo menciona que se ele quiser trocar de quarto com ele, ele aceita, mas Type afirma que não quer. Do nada ele diz que vai voltar para o quarto. No fica estranhando que ele não queria ir, agora mudou de ideia. Tarn sai da aula com seu amigo e fica rindo do nada. Seu amigo convida ele para jantar e ele recusa dizendo que só quer ir para seu quarto. Ele fica meio chateado porque Tar agora só pensa em ir pro quarto. Ele entra no quarto e fica provocando Type. Depois oferece lanches mas Type recusa, falando que ele pode ter colocado algo para ele ficar doente. Tarn pega uma garrafa de água e bebe todo sensual. Type fica hipnotizado pelo charme do cara. Type comenta que ele só fala. Ele responde que falar não é a única coisa que ele é bom. Type sai para tomar banho. No banho, ele se dá conta de que sua cueca não estava lá. Ele abre a porta e vê que ela está nas mãos de Tarn. Ele pede de volta e Tarn fala que só vai devolver se Type deixar ele tomar banho com ele. Ele entra e fica fazendo umas coisinhas com o garoto. Fica um pouco relutante no começo, porém, ele começa a gostar da coisa toda e deixa fluir. Depois ele sai e fica falando para ele mesmo odiar e sentir nojo de Tarn, mas parece que ele não consegue. Tarn vai até ele e fica provocando o garoto. Então ele dá um golpe em sua costela. Tar fica incomodado quando percebe que todos ficam observando ele. Então ele vai para casa mais cedo. Peton vai lá para buscá-lo e fica doido procurando por ele, até que Tar manda uma mensagem dizendo que já estava em casa. Quando ele chega em casa, fica brigando com o garoto, por ele não ter esperado. No campo de futebol enquanto os meninos treinam, No fica com papo que um dia vai ser o capitão do time. Os outros vão lá e perguntam se Type e Tar ainda estão brigando, mas ele não responde. E sai. No também pergunta se ele brigou com Tarn. Ele afirma que não, e dão de cara com duas bichas. Elas ficam elogiando Type e dando em cima dele.
Type tenta sair mas um deles o impede, dizendo que são de uma página de garotos bonitos, e que queria tirar fotos dele para colocar na página. No pede para que eles encontrem outra pessoa, eles começam a tirar foto dele, e fica tudo bem, até o ponto do cara abraçar ele. Type fica pistola, empurra ele e fica chamando eles de boiolas. Type insulta, falando que não consegue respirar o mesmo ar que eles, e os dois ficam putos da vida, postam uma foto dele, dizendo que ele os insultou e chamou todas as pessoas LGBTs de lixo. Todos os alunos do campo recebem a notícia e fica olhando para ele, quando ele entra na sala. Nó pergunta se ele não está preocupado e mostra o celular, dizendo que até o conselho universitário descobriu o que ele fez. Nó pede para ele apenas se desculpar com os dois, porque isso não ia ferir seu ego, mas ele não aceita de jeito nenhum. Nó menciona que vai comprar comida e pergunta se ele quer. Ele responde que não. Nó sai com muita raiva, dizendo que não sabe por que se preocupa com ele, já que ele só diz não para tudo. Tarn entra no quarto e pergunta se ele está bem. Type comenta que provavelmente ele já sabe e que deve estar odiando ele por ter insultado seu próprio tipo, e sai, mas Tarn pega em seu braço. Type menciona que ele será infectado pela mente intolerante. Tarn pergunta se tem algo que pode fazer por ele. Ele pergunta se Tarn pode fazer todos na Terra hétero. Ele responde que não, porque nunca deixará de gostar de homens. À noite Tarn chega no quarto e menciona que ele está matando aula há uma semana. Type fica meio irritado. Ele pede para Type jantar, mas ele responde que não com muita arrogância, e chama o cara de pedaço de merda. Tarn apoia a cabeça em seu peito e fica pedindo para que ele coma, e que não importava que ele o visse como gay ou outra coisa ruim, só queria que ele comesse alguma coisa. Type pergunta se ele está implorando para um babaca como ele. Tarn responde que não é culpa dele, e pede para que Type fale tudo o que está em sua mente, que ele sempre ia escutar. Type então conta que quando ele era pequeno, um canalha fez algo com ele, enganou dizendo que tinha um campo de futebol que ele podia jogar. Chegando lá, o cara bateu nele, amarrou suas mãos e fez isso mesmo. Estão pensando. Tarn abraça e pede para que ele não diga mais nada. As bichas vão atrás de Type e pergunta se ele não vai se desculpar com elas. Ele afirma que eles que deveriam se desculpar e que deveria ter ligado para a polícia, para prender eles dois, mas sorte que ele pensou antes de agir. Ela fica putinha com ele. Type se encontra com Tarn. Ele pede para que ele volte primeiro pro quarto, pois precisava falar com os dois. Type fala para si mesmo que até ele tá do lado deles. No quarto Type olha uma notícia no celular, e pergunta o que Tarn falou para aqueles boiolas, porque agora eles pediram desculpas, e pergunta se ele contou para eles sobre o seu passado. Tarn pede para que ele tenha cuidado com o que fala, pois nem todo mundo aguenta seus insultos, e se ele fosse mais calmo, nada disso estaria acontecendo. Type insiste para que ele diga o que conversou com as bichas. Ele responde que disse que gostava dele. Tarn tinha ido lá implorar para que eles tirassem a foto e se desculpasse com Type, porque gostava dele, e que Type odeia gays por causa dele também. Ele tenta todos os argumentos para convencer os dois tirarem a foto e se desculpar, pois não aguenta ver o homem que ele gosta sofrer, até que eles concordam. Tarn pergunta por que ele não ligou para a polícia para se vingar. Ele menciona que quando aconteceu aquilo com ele quando era criança, o pai dele registrou uma queixa e a notícia foi parar em uma página, onde todo mundo viu o que aconteceu, e por isso ele passou meses trancado dentro de casa. Tarn afirma ter algo para dizer, falando que quando disse que gostava dele, ele estava falando sério. Nó chega e pergunta se Tarn gosta dele. Ele cospe a água na cara do garoto. Nó menciona que as duas bichas lá disseram para ele que se desculparam com Type, não porque ficaram com medo da polícia e sim porque Tarn implorou para que perdoassem ele, e que no fim disse que a culpa era toda dele, por morrer de amores por Type. Tarn fica estudando no quarto enquanto Type chega e pergunta por que Tarn chegou cedo. Ele pergunta de volta se ele estava preocupado. Type fica dando o dedo pro garoto. Ele afirma que comprou o jantar para ele. Ele responde que já comeu e pergunta por que ele está fazendo isso. Tarn responde que só quer cuidar do seu crush. Type pergunta o que ele quer dele. Tarn pergunta de volta se o que ele pedir Type vai dar, e menciona que quer ficar com ele. Ele fica meio zangado, então ele afirma que só estava brincando. Ele está brincando e também falando sério, dizendo que quer dormir com Type, porque ele deve saber o que uma pessoa quer fazer com alguém que ela gosta. Type fica meio pensativo e chama ele de babaca. Dia seguinte, Type fica querendo estudar mas não consegue se concentrar, e menciona que tomou uma decisão.
Ele compra comida e vai para seu quarto acordar seu colega. Ele acorda cheio de ressaca por ter bebido com um veterano de uma banda. Tarn pergunta se ele não quer que ele volte para casa. Type do nada pede para ele deitar com ele. Tarn fica impressionado com essa atitude. Type pede de novo para que ele durma com ele, porque não quer dever nada, pois ele ajudou Type várias vezes, e que ia pagar com isso, mas depois, nenhum ia ter obrigações um com o outro e iriam parar por ali mesmo. Tarn pergunta quem ia ficar por cima. Type responde que ele só vai ficar parado. Ele fala que bom, pois é ele quem sempre fica em cima, e sai para tomar banho. Eles juntam as camas. Type pede para ele deixar de enrolar e só acabar logo com isso. Tarn, por outro lado, menciona que esse tipo de coisa precisa ter paciência. Ele fala que vai fazer isso sem beijar. Tar afirma que não deita com alguém que não beija. Ele fica sem saída. Começam a se beijar apaixonadamente e fazem amor pela primeira vez. Depois Tarn pergunta como ele está se sentindo. Ele comenta que está se sentindo horrível e dolorido. Eles ficam conversando um pouco. Tarn menciona que a primeira vez dele, ele não foi por cima, e que achava que foi influenciado pelo ambiente, já que ele estudava em uma escola só para meninos. Quando ele trocou de papel, teve a certeza de que ele nasceu assim. Ele também menciona que já tentou uma vez com uma mulher, mas não sentiu nada. Type pergunta por que ele está contando isso. Ele responde que é para ele conhecê-lo melhor. Tarn provoca também, dizendo que ninguém nunca parou só uma vez com ele. Type fica chateado dizendo que já falou que seria só uma vez. Eles vão para o hospital fazer exame de IST. Type fica pedindo para que ele pare de segui-lo, pois as pessoas iam pensar que eles foram lá juntos. Tarn fica tranquilo pois realmente foram juntos. Ele comenta que se ele for fazer o teste, Type também tinha que fazer. Caso contrário, não seria justo. Ele também pergunta se Type não estava curioso para saber se ele estava limpo e se não ia infectar ele. Type sai do consultório dizendo que está tudo bem com ele, e fica puto com o médico por ter perguntado se ele dormia com homens. Tarn também afirma que está limpo e pergunta o que seria entre eles dois. Type responde que será apenas sexo. As enfermeiras ficam fofocando sobre eles, mencionando que parecem namorados e que estão de parabéns por terem tido coragem de fazer o exame de IST. No e Champ vão até ele e pergunta onde ele esteve ontem, e que ultimamente vem faltando muito às aulas. Ele afirma que estava doente para ele não se preocupar. No pergunta-se. Ele já agradeceu Tarn por tê-lo ajudado até agora, e dar a ideia dele comprar o jantar para ele. Eles vão para a pizzaria, enquanto Tarn vai ao banheiro. No pede um monte de comida na conta de Type. Tarn chega e senta do ladinho dele. Ele fica incomodado e No pede para ele se acostumar com ele e controlar sua língua afiada. Um monte de comida chega. Type pede o ketchup. Tarn faz questão de pegar, e coloca um monte na pizza do menino. Ele pega o prato dele, e tira o excesso de ketchup. No fica observando e estranhando os dois, e deixa eles a sós. Type pede para que ele não haja como se fosse seu namorado. Tar afirma que só quer agradar seu amigo colorido, e pergunta se ele deve fazer seu dever essa noite. À noite tão lá eles fazendo. Type menciona que a cama dele tá suja, e Tar o convida para comprarem lençóis de cama juntos. Ele se vira e Tarn fica beijando seu pescoço carinhosamente. Comentem muito para a parte 2.